Estamos de volta no terceiro bloco do Observatório Cultural, conversando com Ademilton Barros e Humberto Lopes, eles que fazem parte do grupo de teatro de rua Quem Tem Boca é Pra Gritar. Sobre o espetáculo novo, Comédia com Farinha, quando é que a gente vai poder ver o espetáculo e sobre o que é que ele fala, o que é que a gente vai poder ver? Basicamente, a gente fez uma oficina de máscara de comédia de arte com um ator do gaúcho, do Rio Grande do Sul, gaúcho. E depois a gente fez muitos exercícios aqui e ele ficou bem entusiasmado de transformar aquilo num texto. Aí ele transformou no texto e a gente parou, a gente ficou tão entusiasmado que a gente parou o Shakespeare com suco de laranja que a gente ia montar e passamos a fazer esse espetáculo que está agora em sua reta, porque um espetáculo do Quem Tem Boca ele dura entre um ano e meio para ficar pronto. Então ele está mais ou menos nesse tempo e agora a gente já tá fazendo ensaio fora, já está preparando o processo de encenação já para as pessoas opinarem e tal. E mais especificamente sobre de como está acontecendo para os atores, aí só o Ademilton pode falar, porque eu estou só dirigindo. Então, nessa montagem está sendo bastante desafiador. A palavra, acho que desse espetáculo novo é desafiador, porque a gente está tentando tocar, cantar, dançar, interpretar e tudo de uma vez. A gente não para, vai tocar, eu estou estudando trompete para esse espetáculo novo, não vou tocar o trompete parado, eu tenho que tocar, dançar e cantar assim que eu parar o sopro. E aí, mas assim, está bastante entusiasmado com esse processo, assim, já tá caminhando para a reta final e a gente tem a pretensão de estrear aí daqui a um mês. Vamos estrear, vamos ver, né, se a gente consegue fazer uma cidade do interior, né, Humberto? Primeiro, a gente está querendo fazer umas 2 ou 3 cidades no interior para poder estrear oficialmente em João Pessoa. Para poder sentir o ritmo, a gente quer experimentar cidades de ritmos diferentes. Porque esse é o espetáculo que nós estamos nos propondo ele foi construído, ele vai para a rua, quando ele chega na rua ele se restabelece de acordo com a energia do lugar. Então, por exemplo, a ideia é que em São Paulo ele seja bem rápido e numa colônia de pescadores ele seja outro tempo. Porque o espetáculo, a nossa ideia é que ele não vá... Entenda o tempo da cidade, né? A ideia é que o espetáculo compreenda o tempo da cidade e se reorganize a partir daquilo, que é o que a gente está estudando. Aqui, sobre esse espaço, Galpão das Artes, é a sede do grupo Quem Tem Boca é Pra Gritar. Que importância tem ele ser aqui, mais né, na região do centro da cidade, pertinho do Porto do Capim, perto do Hotel Globo? Que importância tem para um grupo ter um espaço e que importância tem que esse espaço de vocês seja localizado aqui? Que relação vocês têm criado com essa comunidade? Pra gente, assim, quando a gente comprou esse, que era uma ruína, a gente reconstruiu, o teatro, a arte e o teatro principalmente, ele tem toda uma relação com o antigo, né? Quanto mais tradições antigas tem para você pesquisar e estudar, mais vai fortalecer o teatro moderno, porque as tradições antigas elas são fundamentadas em raízes muito profundas, em energias muito fortes. E estar no centro histórico tem muito a ver desse estado de energia antiga, que para a gente é muito importante, porque é uma energia ainda muito forte e que ainda não é muito misturada. Então, por exemplo, se a gente está ensaiando aqui, aí o trem apita. É maravilhoso. Porque é como se você se transportasse, entendeu? Como eu vi muito cinema a minha vida inteira, eu sou apaixonado por filme, eu me lembro daqueles filmes de faroeste americano que passava o trem e tal. Quando o trem passa aqui, eu fico me lembrando dessas coisas. E isso automaticamente influencia no processo do trabalho, porque o teatro, quando você vai dirigir um espetáculo, você tem que ter boas lembranças, principalmente as boas lembranças suas antigas, que elas vão abrir as portas das novas ideias para você botar no espetáculo. Então tá aqui, mesmo o centro histórico está num processo meu de abandono, isso é um fato, né, assim, de insegurança, tem umas coisas aqui que precisavam ter mais cuidado, mas mesmo assim, estar aqui para a gente, nos relacionando com essa energia, é fundamental. E tem uma comunidade aqui na lateral, que é o Porto do Capim, que a gente já deu oficina para crianças de lá, quando vem espetáculos do Brasil inteiro que passam por aqui, que nós somos da Rede Brasileira de Teatro de Rua, então vem espetáculos do Brasil inteiro, passam aqui, às vezes os caras ficam aqui no galpão, e a única coisa que a gente pede é que eles se apresentem ali, no Porto do Capim, que eu acho que é uma comunidade muito próxima, tem muita criança e que essas crianças precisam ter acesso à arte e à cultura. E aí, de vez em quando, a gente ensaia lá embaixo, a gente... né? Já houve exibição de cinema aqui também no Galpão, né, para as crianças da comunidade também? Já, a gente iniciou um projeto chamado Cine Pôr do Sol,
que a ideia do projeto era passar cinema para as crianças. Sim, tá, Para criança e para quem quisesse, né? Mas no final da tarde, mas era mais direcionado para criança. A gente passou, a nossa ideia era passar muito filme que não era do mercado, assim, tipo passar Chaplin, Charlie Chaplin, essas coisas que não estão no mercado. Tá falando no trem, ó. Falando no trem, olha ele aí. E a gente parou porque nós não temos muito recurso, né? Quer dizer, tudo é a gente que tem que correr atrás, batalhar, fazer espetáculo, comprar um projetor, e o projetor ficou com... Ele tem um tempo de vida, de durabilidade, e ele não tá projetando bem, e a gente não está sem... Nesse momento estamos com... Nesse momento o teatro brasileiro está com muita dificuldade financeira, né? Nesse ano as coisas estão muito difíceis. Para você ter uma ideia, a gente tem um piso que ele está todo danificado e a gente não consegue nem refazer, porque com a crise econômica que o Brasil está passando, a primeira coisa que você corta é o lazer, né? Então, por exemplo, para vender um espetáculo é mais difícil, tudo é mais complicado, porque o cara começa a diminuir, começa cortando pelo lazer quando está em dias difíceis. Então, algumas ações que nós fazíamos com o Porto do Capim, a gente parou nisso porque a gente não tem mais o equipamento com as condições. Ademilton, quem são, aqui na Paraíba, pelo menos aqui falando do nosso estado, grupos ou organizações culturais que também estudam, pesquisam e apresentam-se no teatro na rua, né? Que outros grupos vocês já criaram relações? Quem é que a gente poderia citar aqui que também tem a pegada do teatro de rua na sua essência? Então, a gente já fez algumas trocas com alguns grupos daqui. E na verdade a gente fica trocando o tempo inteiro, trocando figurinhas, batendo um papo, tomando um café, tomando uma cerveja. A gente já trocou muito com o grupo, o Alfininho, né? O Alfininho aqui da Paula, então a gente sempre tem um feedback. Mas assim, com a essência do teatro de rua mesmo que a gente fez troca, eu acho que aqui a gente ainda não se encontrou com alguns. Mas aí tem o Grupo Sertão, né, que faz um trabalho na rua também, que a gente já dialogou bastante, já conversou. Mas aí como são grupos que tem muita agenda, como a gente também, aí é difícil a gente se encontrar para fazer esse bate-papo. Na verdade, a gente só bate um papo mais com as pessoas que estão mais próximas nosso. O Alfininho, que tinha uma sede aqui, né? Há bem um ano que que o Alfininho convidou a gente para fazer uma vivência junto e a gente não consegue bater ainda. as pautas. A gente só batia mais um papo quando eles tinham sede aqui, mas aí saíram. Então, uma outra sede um pouco mais distante daqui. Mas aí é bastante difícil por conta das agendas, mas a gente sempre busca essa troca, algumas pessoas do teatro porque é uma coisa assim, por exemplo, a gente faz questão de ser do teatro de rua. Alguns artistas da Paraíba, gente muito bacana, gente muito boa, têm experimentado ir para a rua com espetáculo. Por exemplo, Dilson Alves fez um espetáculo de rua. Tem um pessoal da universidade que parece que está fazendo um espetáculo. Sempre tem um pessoal. Marquinhos, quando era vivo, experimentou a rua. Um grupo G. Então, a família Losiranzi também, que usa o espaço urbano. Então, tem um pessoal... Quando a gente fala, no nosso caso, por exemplo, é como estar na rua, a gente, que são grupos que pesquisam especificamente, com profundidade, o teatro de rua. E tem alguns grupos que vão à rua experimentar para as suas pesquisas, para as suas condições, e que isso é relevante e é legal. E a gente ampliando para o Brasil, né? O grupo faz parte da rede brasileira de teatro de rua, então tem essa ligação, circulam, né? Realizam a tomada da cidade pelo teatro de rua. Então você já citou o Emboaça, que foi importante para que você tivesse essa ideia de fundar o grupo. Quem são outros grupos referência no teatro de rua em termos de Brasil? No Brasil como o Brasil é muito diversificado as atuações, todo espetáculo de rua que a gente vê, a gente se sente extremamente influenciado. Evidentemente que a gente sabe, a gente tem consciência do jeito que a gente influencia eles, quando eles assistem o espetáculo da gente, os caras ficam, rapaz, isso aí, não sei o quê. Então, por exemplo, grupos como o Tá na Rua, o Oi Galê, do Rio Grande do Sul, que teve aqui e fez um espetáculo no Porto do Capim. Grupos de São Paulo como o Dona Zefinha, um grupo do Ceará, que é muito musical. Porque cada grupo tem muito uma característica, né? Por exemplo, o Dona Zefinha é um grupo muito musical, eles tocam muito, eles cantam muito. Tem grupos de São Paulo, por exemplo, que são mais circenses, mas são grupos de teatro, mas tem uma pegada mais circense. Tem um pessoal que tem um trabalho lá em Tiradentes, que é o pessoal do Pombas Urbanas, que é um grupo que tem um trabalho social muito forte, muito relevante, e que eles ocuparam um galpão lá também, que era um galpão da Coab,
e que eles têm um trabalho muito profundo na comunidade, lá no Porto do Capim. A gente já esteve lá, já deu oficina lá, eles somos nossos amigos. E a gente tem muita influência deles também quando a gente vai fazer uma atividade aqui embaixo. Então, o Tá na Rua, que é o grupo que o Amirada trabalha, que convidou a gente agora para esse próximo ano, para uma atividade lá nos Arcos da Lapa. Nós vamos estar por lá com um espetáculo. Cada estado tem uma característica muito peculiar, né? Tem grupos na Bahia que são mais próximos da poesia e do que a gente chama de performance. Tem no Ceará, tem o grupo Teatro Picaretas, que é nosso co-irmão, que pesquisa muito nas culturas tradicionais populares do Ceará. Né? Aqui mesmo, o grupo que está mesmo o tempo todo na rua, basicamente o Quem Tem Boca e o Sertão, né? Só que nós trabalhamos, estamos na rua pesquisando, em pesquisas diferentes, mas atuando muito na rua. E são grupos também que estão atuando na rua e com referência muito forte no Brasil inteiro. Ademilton, em relação à receptividade da nossa cidade, falando de João Pessoa, em relação ao teatro de rua, você que está em cena, você que é ator, como é que você acha que o teatro de rua é recebido hoje no espaço urbano de João Pessoa? Que relações vocês já criaram e que permitem perceber essa relação, essa receptividade quando vocês chegam com todos esses materiais, cantando, tocando? Como é que é o feedback do público pessoense? Então, a gente gosta muito de apresentar em casa, né? Dizem que santo de casa não faz milagre, mas pelo menos o nosso faz. O nosso santo e os nossos fiéis fazem. E aí é fantástico. A gente chega nos R$100, por exemplo, a praça para, é recepção total da plateia. A galera chega junto e dançam. Tem uma particularidade muito forte aqui na Paraíba, em João Pessoa, que quando o cortejo vem, as pessoas vêm dançando junto. Eles mergulham, né, nessa efervescência do cortejo e pra gente isso é bacana, é fantástico. Bom, para a gente encerrar, eu queria que vocês citassem aqui, né? Vocês vieram aqui representando um grupo de muitas pessoas, então vamos citar aqui as pessoas que hoje integram o grupo Quem Tem Boca é para Gritar. Temos Místia Guimarães, Fafá Dantas, Joelson Topete, Maicon Nascimento, Cleiton Teixeira, Arthur Lopes, que é o nosso técnico de som, e faltou alguém. E Papa, né? Que é o João Paulo. João Paulo Macedo. João Paulo, Nós temos, como nós utilizamos, pelo barulho das grandes cidades, nós utilizamos microfones, né, de lapela nos espetáculos. Então a gente, em vez de. Todo grupo tem técnico de luz, não sei o quê, a gente tem um técnico de som, que esse é fundamental, por causa que a gente usa equipamento de som, porque as cidades são cada vez mais barulhentas. No programa de hoje, a gente pôde conhecer um pouco da história e do trabalho do grupo de teatro de rua paraibano Quem Tem Boca é para Gritar, que daqui a pouquinho estreia o seu novo espetáculo Comédia com Farinha. Fiquem ligados e a gente se encontra no próximo Observatório Cultural. Até lá!